Como ser homem? Eu fiquei muito tempo para conseguir achar alguma resposta para essa pergunta, porque é uma busca que eu mesmo estou fazendo. Mas eu encontrei uma resposta e nesse vídeo eu vou explicar. Primeiro, eu vou te mostrar a lógica por trás de ser homem, e depois eu vou dar um passo a passo com 4 passos, vai ser dividido em 4 passos esse vídeo. Então, para a primeira parte, que é entender o que é ser homem. E o primeiro conceito mais simples é que ser homem é ser um homem virtuoso. Uma coisa anda colada, grudada na outra. Não dá para separar ser homem de ser um homem virtuoso, que é um homem com virtudes. Por que disso? Porque a própria palavra virtude, vir, significa homem. Então, homem e virtuoso é quase que um sinônimo. E por isso, o homem ele precisa buscar as virtudes. Beleza. Então, primeiro a gente tem que entender como que a gente busca as virtudes e depois quais são essas virtudes. E aí eu vou pegar um paralelo ali da mitologia grega e romana para explicar um pouco sobre isso. Nós temos uma deusa das virtudes chamada Virtus. Só que existem outras duas entidades, uma acima e uma abaixo, que está muito relacionado com isso e vai explicar um pouco sobre esse caminho. A primeira é Veritas. Veritas seria a verdade. E ela é mãe de Virtus, porque a virtude nasce da verdade. Esse é o primeiro ponto. Existem verdades universais, existem verdades absolutas, e a opinião não existe. A opinião é só uma coisa que tu inventou, mas ela não é real, ela não é palpável. O que importa é a verdade. Existem verdades e a humanidade está em busca de encontrar algumas dessas verdades há muito tempo, milhares de anos. Então, algumas verdades a humanidade já encontrou. E a gente precisa entender que se a virtude nasce da verdade, para chegar até as virtudes a gente vai ter que primeiro encontrar a verdade. Então, tu vai ter que encontrar a verdade primeiro. Esse vai ser o primeiro passo, para depois tu chegar nas virtudes. E para as virtudes tem uma outra entidade que eu vou correlacionar, que é Onus, o deus da honra. Quando os templos eram construídos para Virtus, geralmente os templos não eram construídos só para ela. Era para Virtus e Onus, eles andavam juntos. Não tem nada escrito dizendo que eles seriam um casal, mas na minha cabeça eu criei a fanfic de que eles são um casal, de que a virtude é casada com a honra. No caso, a virtude seria mulher e a honra seria homem, mas tu poderia trocar isso e não daria diferença nenhuma. Mas basicamente os templos eram construídos de Virtus e Onus junto. Só que, quando o templo era construído, a imagem de Virtus, ou seja, uma estátua de Virtus, algo do tipo, ficava na porta de entrada e a de Onus ficava mais para o fundo do templo. Ou seja, para alcançar a honra, você precisa passar pela virtude. Tudo que os gregos e os romanos faziam tinha um significado profundo, principalmente os gregos. Então isso não são decisões aleatórias. Ah, vou botar essa estátua aqui e a outra vou botar lá dentro ao invés de botar uma do lado da outra porque me deu vontade. Não, tem um sentido do porquê é assim. Para alcançar a honra, você precisa passar pela virtude. Porque a honra, ela vai ser um status, um mérito de alguma coisa. E para tu ser uma pessoa honrada, ou seja, o que seria uma pessoa honrada? É uma pessoa que ela conquistou algum mérito, ela conquistou alguma batalha, ela teve alguma vitória, ela obteve algum êxito em alguma coisa, em alguma área da vida, e as pessoas olham para ela e consideram ela uma pessoa honrada que conquistou aquilo e carrega aquilo que ela conquistou. Só que para tu conquistar qualquer coisa, tu precisa primeiro desenvolver as virtudes. Tipo, como é que tu vai conquistar qualquer coisa sendo desonesto, sendo covarde, sendo impaciente, sendo invejoso? Tu não vai conquistar nada com esses atributos, porque tu precisa das virtudes. Agora, se tu for ali corajoso, honesto, paciente e, sei lá, humilde e caridoso, talvez, pode ser mais provável que tu vai conquistar alguma coisa. Então, a gente precisa entender essa trilogia de acontecimentos. O homem vai conquistar honra. Esse é o ponto final. Para isso, ele precisa desenvolver as virtudes
E para desenvolver as virtudes, primeiro ele precisa alcançar a verdade. Então agora a gente vai para o primeiro passo, que é a verdade. E a verdade não é simplesmente, beleza, eu preciso descobrir qual é a verdade. Não, tu precisa fazer 4 coisas. Tu precisa entender qual é a verdade, tu precisa acreditar na verdade, tu precisa falar a verdade e tu precisa viver pela verdade. Então vamos primeiro entender o que tudo isso vai significar. Existe uma verdade, você está vivo. Se você está vivo, você provavelmente quer continuar vivendo. Até porque você foi programado para isso. Beleza. Tô vivo, fui programado para continuar vivendo. Se tu é um homem, tu já é uma parte da evolução um pouco mais avançada. Uma pedra não tem nem movimento. Uma planta já tem movimento, mas não tem sentimentos. Um animal já tem movimento e sentimentos, mas não tem o pensamento racional. O homem tem tudo. Ele tem um pensamento racional, ele tem sentimentos, ele tem movimento. Ele está vivo, ele sente as coisas que o meio dele entrega para ele e ele pode pensar e refletir. Ou seja, o animal, por exemplo, ele tem o instinto dele. O instinto dele é uma soma da programação interna com os estímulos do ambiente. Ou seja, eu sou um gato, eu fui programado para ter medo de cobra. Aparece algo que se semelha a uma cobra, eu fico com medo, tipo um pepino. É uma reação do instinto sobre o estímulo do ambiente. Agora, eu sou um homem. Um homem, um humano, eu posso ponderar racionalmente sobre aquilo e fugir dos meus instintos. Como, por exemplo, eu sou um humano, eu tenho um instinto natural de sobrevivência, de me alimentar. Logo, quando eu encontro alimento, eu o consumo. Mas eu posso estar na frente do alimento e decidir não comer tudo que tem ali. Eu posso ponderar sobre a minha razão, ponderar sobre a minha paixão, ou seja, minha vontade, e escolher conscientemente negá-la. Ou seja, eu tenho uma programação interna, eu tenho um estímulo do ambiente, mas eu posso conscientemente fazer com que eu não obedeça à reação obrigatória do estímulo com o instinto. Eu tenho um nível acima. Tudo isso que eu estou falando é verdade. Tenta contestar isso daí. Agora, por exemplo, existem verdades um pouco mais profundas. Como Sócrates, Platão, Aristóteles, esses caras lá, 2000 anos atrás, antes mesmo de Cristo nascer, já chegaram à conclusão de que deveria existir um Deus. Poxa, tem um universo aqui, alguma coisa criou ele. Deus, né? Faz sentido? Então, beleza, essa é uma verdade da existência. Não acredita que existe Deus? Então vai atrás de Aristóteles e pesquisa sobre o argumento do motor imóvel. Se tu conseguir refutar isso daí, beleza. Aí a gente conversa e tu me como é que fala? Converte pro teu ateísmo, se é que dá para dizer isso. Mas a princípio, Deus existe. A princípio, se nós buscarmos o bem, nós vamos nos tornar pessoas melhores. A princípio, a verdade e o bem tendem a andar juntos. Isso é um fato. A princípio, outra verdade que eu posso trazer aqui. Ações têm consequências. E geralmente, quando você escolher uma ação que te traz um benefício de curto prazo, é provável que isso vá te trazer um malefício a longo prazo. E a mesma coisa inversa. Se você escolher uma ação que parece maléfica no curto prazo, ela é benéfica no longo prazo. Como, por exemplo, se você comer um fast food agora, ele te dá um prazer momentâneo de 5 minutos, porém no longo prazo você perde saúde, você perde cognição, você perde força, você ganha gordura
e provavelmente está se encaminhando a ter menos felicidade futura e menos saúde futura, além de ficar gordo. Agora, ir para academia levantar peso é doloroso, é desconfortável, não é agradável, mas no longo prazo você vai ter mais felicidade estática, ou seja, aquela que fica o tempo inteiro, ou seja, você vai ser mais genuinamente feliz, você vai ter mais saúde e você vai ter um corpo mais bonito. E Platão já dizia, uma alma alinhada é um corpo alinhado, uma alma desalinhada é um corpo desalinhado. Então, corpore sano e mente sana, né? Aquele negócio, pô, é mente sana e corpore sano. Não sei, mas é mente sã, corpo são. Então, quando um tá junto do outro, se tu tá bem no corpo, tu tá bem na mente, se tu tá bem na mente, tu tá bem no corpo. E o contrário também serve. Então, eu trouxe aqui algumas verdades. Beleza. Isso significa que se eu tenho que entender a verdade, eu tenho que acreditar na verdade. Ou seja, pornografia é errado, é algo que te faz mal. Bebida alcoólica é um veneno, é algo que te faz mal. Drogas é errado, é algo que te faz mal. Estudar, treinar, se alimentar bem e cultivar a tua espiritualidade são coisas que te fazem bem. É uma verdade. Ponto final. Tem como discutir? Não tem. É uma verdade. Ponto final. Encontrei a verdade. Acredito nela genuinamente. Porque se você não está vivendo num mundo onde tudo que você enxerga é apenas a verdade, você está vivendo num mundo de ilusões. Por exemplo, achar que todas as pessoas são boas. Ilusão? Não é verdade. Existem pessoas do mal, sim. Existem pessoas sem valor, sim. Tomar uma decisão que deixa com que um político vá decidir se a tua vida vai melhorar ou não é uma ilusão. Quem é a única pessoa que tem controle sobre a tua vida? Tu mesmo. Tu pode melhorar a tua vida. Ponto final. Ninguém mais. Acabou. Eu posso falar aqui o quanto eu quiser. Se tu não quiser aprender, de nada adianta. Então, entender a verdade é o primeiro ponto. É olhar para o mundo e todas as mentiras que estão te contando, tu observa, reflete e tu vai encontrar qual é a verdade. Encontrei a verdade, beleza. A sociedade está me guiando para uma coisa ruim. A sociedade está promovendo que eu me alimente de uma forma que destrói meu corpo. A sociedade está promovendo que eu consuma coisas que destroem minha mente, destroem minha felicidade futura e destroem meu espírito. E a sociedade está recriminando, condenando, julgando atos que me tornam uma pessoa melhor. Se eu paro e raciocino sobre isso, eu percebo que a sociedade está louca, que tudo que eles estão falando é bobagem, é besteira, e que eu encontrei a verdade. Eu vou ficar inseguro, achando, meu Deus, tá todo mundo errado e eu tô certo? Sim, tá todo mundo errado e tu tá certo. A partir do momento que todo mundo tá insano, se tu tá um pouquinho mais são, todo mundo vai te chamar de errado. Então, se tu tá querendo cultivar o teu bem, o teu corpo, tu quer ser o responsável pela tua vida, e tu busca construir a tua riqueza, construir o teu corpo saudável, construir a tua felicidade, construir tua vida espiritual, construir tua família, a sociedade vai te chamar de louco. Mas isso é a verdade. Então, entendi a verdade, acreditei na verdade. Acreditar na verdade já exige um pouco de virtude, mas eu ainda vou chegar lá. Porque quando tu acredita na verdade, tu consegue admitir, beleza, eu tô certo e o mundo inteiro tá errado nesse ponto. Isso é difícil. Aí o terceiro passo vai ser falar a verdade. Você precisa falar a verdade. É necessário que você tenha culhão para admitir a verdade. Quando alguém te fala para fazer tal coisa, mas tu sabe que é errado, e tu quer fazer tal coisa porque tu sabe que é certo, tu precisa falar a verdade. Não, não vou fazer isso. Acabou o ponto final. Por quê? Porque eu tô certo e tu tá errado. Não, eu não vou conversar com essa pessoa. Por quê? Porque ela é gorda. E eu não respeito gente gorda, porque gente gorda tá vivendo uma vida de autoindulgência, sem nenhum sacrifício. Está sacrificando, na verdade, a sua saúde, o seu bem-estar, e está
se destruindo. Então essa pessoa ela não está favorecendo a própria vida. Se ela não respeita nem a própria vida, quem dirá respeitar qualquer outra coisa? Então isso me mostra que essa pessoa não tem os valores necessários para ser boa o suficiente para equivaler ao nível de pessoas que eu aceito ter na minha vida. Por isso eu não quero conversar com essa pessoa só porque ela é gorda. Dói, né? Dói falar a verdade. Exige coragem. Olha a minha coragem aqui falando. Uma pessoa que é gorda, ela não faz exercício, ela se alimenta mal. Aí se tu é gordo e tu me fala que tu faz esse exercício e se alimenta bem, eu vou te mandar merda. Porque eu te juro que se tu não come fast food, não come doce, se alimenta só com comida de verdade, em proporções adequadas, e tu faz exercício pelo menos mais de 1 hora por dia, e tu tá consistentemente fazendo isso há pelo menos 1 ano, impossível tu ser gordo. Impossível. 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 Não faz sentido. Porque ações têm consequências. Se tu cortou fast food, cortou droga, cortou álcool, tu tá dormindo ok, tu tá fazendo exercício, tu tá se alimentando só com comida de verdade, em proporções adequadas, e tu treina mais de 1 hora por dia, cara, se tu tá fazendo isso consistentemente há 1 ano, desculpa, não é gordo. Agora, se tu não chegou nesse ponto ainda, continue se esforçando. Agora tu pode dizer, bah, Rogério, eu comecei a fazer exercício, cortei o fast food, o doce e o álcool, e tô me alimentando só com comida de verdade em proporções adequadas. Porém, eu sou gordo porque eu comecei há apenas 3 semanas. Aí tudo bem, aí a gente conversa. Porque eu vou querer te incentivar a continuar por pelo menos 1 ano. Porque aí sim, tu vai deixar de ser gordo. Mas, se tu não tá fazendo isso, provavelmente é porque tu bebe álcool, tu se enche de doce, se enche de fast food e não faz exercício. E isso tu fez por tempo suficiente, ou seja, você não sacrificou o prazer imediato em prol de um futuro melhor. E você tomou essa decisão centenas ou milhares de vezes. Então você está sendo indulgente, vítima, botando a culpa em sei lá o que ou quem, ao invés de assumir a responsabilidade pela tua vida e fazer diferente para depois colher diferente. E isso me mostra um pouco dos teus valores e das tuas virtudes. Provavelmente tu não tem disciplina, não tem autocontrole, não tem paciência, não tem um monte de coisa que é importante para mim. Então eu quero me relacionar com pessoas boas, tanto quanto ou melhores do que eu. A não ser que seja alguém que está no mesmo caminho que eu, que está começando e eu quero me relacionar para ajudar essa pessoa. Mas fora isso, eu só quero me relacionar com quem é tão bom quanto, nos mesmos valores que eu, ou melhor. Não faz sentido eu compactuar com pessoas que têm valores diferentes dos meus. Ah, mas tu tem que aceitar as pessoas. Tu tá me dizendo que eu tenho que aceitar conviver na minha vida com pessoas que têm valores diferentes dos meus? Então vou te dizer, tu é contra o abuso? Beleza, tu é contra o abuso. Conviva e seja amigo de um abusador. Aí, Rogério, mas aí tu tá sendo extremo. Não, eu tô falando a verdade, só que eu tô projetando ela para um ou outro cenário. Mas a verdade não deixa de ser a verdade. Falhar um dia e comer um fast food e matar o treino é um ato ruim. E ser um gordo obeso porque tu falhou o treino e tu comeu fast food por 3.000 dias seguidos é a mesma coisa. É a mesma coisa. É o mesmo ato. A pessoa está plantando ervas daninhas. Beleza, aquela lá plantou 50 mil hectares de ervas daninhas e tu acabou de plantar uma. Mas o ato é o mesmo. É errado. Roubar é roubar. Você roubou um caderno. Ou você roubou um banco. Tu roubou. Isso é errado. Ponto final. Essa é a verdade.
O abuso é errado. Tu abusou uma pessoa ou tu abusou 50 crianças? Tu abusou. Não me interessa. Isso é errado. É a verdade. Estudar é bom. Ponto final. Estudei um dia. Bom. Estudei por 10 mil dias seguidos. Muito bom. Os dois são o mesmo ato. Claro que aquele que plantou uma semente colhe um fruto. E aquele que plantou 10 mil colhe 10 mil frutos. Então a colheita daquele que fez mais vai ser maior. Por quê? Porque a quantidade da ação vai refletir a quantidade do resultado. Isso também é um fato, é uma verdade. Entende que quando tu começa a viver pela verdade, que é o quarto passo da verdade, ou seja, entendi a verdade, acreditei na verdade, parei de me iludir, comecei a falar a verdade, o que já exige uma virtude, que é a coragem, e comecei a viver pela verdade. Eu começo a ter uma vida mais plena e eu paro de me ofender com qualquer coisa, porque é só a verdade. Então, buscar a verdade, entender ela, acreditar nela, falar ela e viver por ela, esse é o primeiro passo de ser homem. O primeiro. Tu não vai ser homem enquanto tu continuar vivendo no mundo de ilusões. Não vai. Tu precisa encarar a verdade. E a verdade é, tu tá gordo, a culpa é tua porque tu fez tal coisa errada. Se tu fizer exercício e se alimentar saudável por tempo suficiente, tu vai ficar com um corpo bonito, com um corpo saudável e com uma mente melhor. Não consigo me concentrar para estudar. Tu pegou um livro uma vez, tu tá há anos mexendo em rede social, consumindo dopamina rápida, talvez tu use droga, talvez não, talvez tu use álcool, talvez não, tá se alimentando mal, tá dormindo mal, tá consumindo pornografia, tu mal começou a tentar estudar, nunca meditou uma vez na vida, fica jogando videogame e vendo anime, e aí tu diz que não consegue se concentrar. Ai, tem TDAH agora. Primeiro, corta tudo que tem estímulos exagerados ou rápidos. Aí tu já tirou a pornografia, já tirou as drogas, já tirou o álcool, já tirou os jogos, já tirou os animes, já tirou as redes sociais. Só aí eu já garanto que vai ter uma melhora absurda. Depois, tu adiciona coisas que vão aumentar tua capacidade de concentração. Uma alimentação mais anti-inflamatória, com menos carboidrato e mais proteína. Um sono de melhor qualidade e quantidade. Começa a meditar um pouco e começa a treinar a leitura. E vai evoluindo os teus tempos de leitura e meditação. E faz isso por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Compara. Realmente tu era incapaz de se concentrar ou dentro do escopo de quanto de foco tu consegue obter na vida, tu estava fazendo hábitos que jogavam o teu escopo de foco máximo atual lá para baixo, ou tu estava fazendo os hábitos que jogavam o teu escopo de foco lá para cima? Porque beleza, tu tem uma capacidade inerente de foco. Digamos que o teu limite seja que tu conseguiria se concentrar 3 horas sem se distrair numa única tarefa. Só que para isso tu tem que treinar o foco e desenvolver ele até o máximo, porque esse é o teu limite. Digamos que o meu seja 2 horas, esse é o meu limite. Mas eu já cheguei nas 2 horas, eu já me esforcei ao máximo para aumentar meu foco para chegar lá. E digamos seja de fazer dinheiro. Para fazer dinheiro, tu vai ter que aprender como é que faz o dinheiro, como é que faz o dinheiro em alta escala, como é que faz o dinheiro tendo liberdade. Ou seja, tu vai ter que aprender um monte de coisas. Digamos que tu aprendeu marketing digital, programação e investimentos. Altíssimas habilidades para fazer dinheiro. Ou seja, tu sabe programar, tu sabe marketing e tu sabe investir. Aí, digamos, tu estuda o suficiente para dominar isso, demora uns 5 anos, mais ou menos. Aí você desenvolve um software, vende ele em alta escala, ou seja, o software, vendi para uma pessoa. Vendi para duas, o custo não aumentou. O custo é praticamente o mesmo.
só que o lucro é muito maior. Então, software tem escala de produto, com margem alta. Aí tu tem uma escala de distribuição, porque tu sabe marketing. Aí tu faz uma grande quantidade de dinheiro. E esse dinheiro tu investe. E esses investimentos multiplicam mais ainda o teu dinheiro. Provavelmente tu vai ter que se dedicar ali entre uns 5 para 10 anos para chegar nesse ponto, né? Pelo menos. Digamos que uns 5 seja só para aprender isso, e mais 5 executando. Ou tu aprenda em 2 e execute 3. Mas, cara, se tu sabe habilidades que têm um potencial de gerar renda muito alto e que são escaláveis e que não depende só de ti trabalhando, da tua hora trabalhada para aumentar o valor, como por exemplo, eu falei de software, aqui eu estou fazendo conteúdo. A mídia, o vídeo que eu estou fazendo agora, depois que eu gravá-lo, ele vai ficar ali na internet. Beleza. Esse vídeo pode não me gerar nenhuma renda agora, mas esse vídeo está lá. E digamos que daqui 2, 3, 4, 5 anos, aí sim ele junte visualização suficiente para me gerar uma boa renda. Só que eu não fiz só esse vídeo. Digamos que em 5 anos eu vou ter feito 500 vídeos. Ou seja, se cada vídeo tem potencial de ao longo do tempo me gerando renda, é como se eu tivesse botado 500 funcionários a trabalhar para mim. Tem 500 vídeos ali que podem trazer dinheiro para o meu bolso. E existem várias formas, né? Existe a forma de vender um produto, existe a forma do AdSense, existe a forma do patrocínio. Tem várias formas de transformar o conteúdo em geração de renda. Mas esse vídeo aqui é uma coisa que escala, porque não tem um limite. Não é como se botasse uma lojinha ali na esquina e eu vou vender para no máximo as 100 a 200 pessoas que passam por aquele lugar por dia. Não. Na internet tem milhões de usuários. Beleza, meu vídeo pode pegar 2 visualizações? Eu e minha mãe? Pode. Porém, ele pode pegar 10 mil, 50 mil, 100 mil. Tem noção do que seria 100 mil? Pensa que uma lojinha que 100 pessoas passam lá dentro por dia, 100 pessoas por dia, demoraria quase 4 anos, 3 anos e pouco para pegar 100 mil pessoas. E aqui, se um vídeo estoura, ele pode pegar facilmente 1 milhão, 2. Então, existe uma escala na internet que te possibilita gerar mais renda. Beleza? Aprendi sobre isso, aprendi como faz isso, aprendi algo para poder falar. Eu estudo muito, muito para poder falar. Criar conteúdo é um trabalho cujo 80% do tempo é estudar, porque para eu vir aqui falar, eu tenho que primeiro ir aprender. Ou seja, só porque eu estou falando nesse vídeo aqui, nesse um vídeo aqui, eu literalmente peguei o conteúdo inteiro de um livro inteiro e mais coisas de outros livros para poder vir aqui falar. Ou seja, tu consegue entender que foi pelo menos uns 4 ou 5 dias de estudo para fazer esse vídeo? É claro que aqui eu estou podendo gravar vários e vários vídeos porque eu já estudei muito. Então, beleza. Aprendi marketing, aprendi como faz, aprendi uma habilidade para poder vir aqui falar e estudo constantemente para aprimorar ela, para poder produzir conteúdo. Só tem conteúdo para produzir quem consome informação, conhecimento. Ou seja, para eu vir aqui falar, eu tenho que estar estudando. Isso faz parte da minha profissão, de vir aqui na internet falar, eu tenho que estar estudando. E aí, se eu sei como faz dinheiro em escala, eu sei como executa essa função, eu aprendi o necessário para poder executar, e eu comecei a executar, a partir daí é questão de tempo para tu fazer dinheiro. Digamos que tu faça a mesma trajetória que eu. Fiquei uns 2 anos e pouco estudando marketing. Aí eu fiquei uns 2 anos e pouco também estudando sobre desenvolvimento pessoal e masculinidade, lendo pra caramba. E aí digamos que eu fique aqui mais 2 ou 3 anos executando. Beleza. Executando. Gravando vídeo, criando conteúdo, criando produto, fazendo estratégia de venda, vendendo, testando, aprimorando. Digamos que eu fique 2 ou 3 anos fazendo isso daqui direto. Tu não concorda comigo se a pessoa tem uma habilidade que faz dinheiro e ela começa a executar por tempo suficiente, ela vai acabar conseguindo fazer dinheiro?
Ou seja, isso é uma verdade. E aí, a partir do momento que eu sei essa verdade, qualquer um pode falar qualquer coisa, eu sei que eu já estou trilhando o caminho certo. Assim como o gordinho que começou a fazer dieta e treinar, ele pode receber ofensa, mas ele sabe que ele está no caminho certo, porque ele sabe a verdade. Entende? Então, entender a verdade já te coloca numa posição de homem muito acima, beleza? E esse é só o passo 1, já foi meia hora de vídeo. E agora a gente vai para o passo 2. E o passo 2 é desenvolver as virtudes. E aqui eu vou falar de 3 virtudes, que basicamente com isso tu consegue cumprir o papel de ser homem. Claro que depois tu pode desenvolver novas virtudes e talvez alguma dessas exija que tu desenvolva outras virtudes em paralelo. Mas se o teu foco for essas 3 virtudes, tu tá no caminho para ser homem. Então, como ser homem? Encontrou a verdade e desenvolve virtudes. Quais são as 3 virtudes? Força, coragem e maestria. Primeiro, força. Para essas 3 virtudes existe a virtude prática e teórica. Eu vou separar assim. Seria a virtude no mundo mais físico e a virtude no mundo mais elevado, intelectual ou espiritual. O que isso significa? Que beleza, desenvolver força. Força é uma virtude masculina. Concorda comigo? Se eu boto para te olhar um homem e uma mulher normal, quem possui mais força? O homem, naturalmente. Se eu boto para te olhar um homem fraco e um homem forte, quem é mais homem? O forte, beleza. Então, força é uma virtude masculina. Ponto 1. Aí existe a força prática, que é a força física, que não tem mistério, é literalmente, tu vai literalmente ir numa academia, levantar peso e aumentar teu músculo. Aumenta teu músculo, tu ficou mais forte. Ponto. Ponto 1. Tu ficou mais forte. Só que também tem a força teórica, que eu vou chamar assim, que é o quê? É a força interna. A força para se sustentar perante situações de adversidade. Porque o que é a força física? O mundo está fazendo resistência contra ti e para sobreviver nele você precisa exercer uma força maior do que a dele. Ou seja, preciso carregar as sacolas de compra do mercado para dentro de casa. A gravidade quer jogar as tuas sacolas no chão, mas se tu tiver força, tu consegue levar as sacolas para casa. Preciso tirar um móvel do lugar. Força. Entende? Existem várias coisas que vão te tornando independente que exigem força física. Só que também existem as coisas que exigem força moral, teórica, prática, teórica, espiritual, moral e intelectual. O que seria essa força? Seria, por exemplo, tal pessoa te desafia e te coloca numa situação desconfortável. Você pode ser fraco e ceder, ou você pode ser forte e se manter firme, elegante, sem perder a compostura, sem se irritar, sem perder a paciência. Tu pode ser submetido a uma tentação, mas tu é forte, tu resiste a ela. Então, esse é o princípio. Não é muito difícil de entender as virtudes, é literalmente coisas fáceis e simples de entender, só que difíceis de desenvolver. Porque, por exemplo, primeira virtude masculina, força, e física e teórica. Beleza, prática e teórica. Só para força prática tu já vai ter que começar a se alimentar melhor, fazer exercício físico, levantar peso consistentemente, tu vai ter que ter disciplina, autocontrole, força de vontade, sacrifício, um monte de coisa, só para desenvolver a virtude 1. Então ser homem dá trabalho, mas é isso, um homem tem que ter força, tanto a força teórica quanto prática. Segunda virtude, coragem. Coragem nada mais é do que enfrentar riscos. E aí, de novo, prática e teórica. O que seria uma coragem prática? Alguma situação ameaçadora fisicamente, como por exemplo, tem um cachorro vindo na tua direção, tu tem que ter coragem para se proteger, para defender a pessoa que está do teu lado, provavelmente uma mulher ou um outro amigo que seja. Tem alguém vindo te atacar, tu tem que ter coragem para se defender.
tem um chefe gritando contigo, tu tem que ter coragem. Tem uma decisão difícil para tu tomar, tu tem que ter coragem. Coisas que vão exigir coragem, ou seja, tu vai ter que enfrentar riscos. Tem alguém vindo lutar contra ti. Tu não sair correndo, não ser um covarde, ou seja, enfrentar o risco de dano físico ao teu corpo é coragem. Atributo básico, literalmente. Um homem com coragem, ele enfrenta situações cujo ele corre um risco de dano físico. Beleza, essa é a coragem prática. E a teórica é a coragem para tomar decisões difíceis de outros tipos de risco. Como, por exemplo, preciso me demitir, preciso sair de um relacionamento, preciso sair da casa dos pais, preciso investir nessa oportunidade que eu encontrei, preciso empreender. Tipo, essas decisões exigem coragem, porque tu está enfrentando um risco. Entende? Não é difícil de entender. É com força e coragem. E aí eu já vou começar a trazer que exige um equilíbrio. Ou seja, na mesma proporção que você desenvolver força, você tem que desenvolver coragem. Por quê? Porque se os dois não estiverem equilibrados, você perde a masculinidade. Mais do que se não tivesse nenhuma. Ou seja, se dessas duas, força e coragem, você desenvolve só uma, isso é pior do que não ter nenhuma. Porque, olha para mim, força e coragem, um homem forte e corajoso. Qual que é o oposto? Um homem fraco e covarde. Ou seja, um homem que é aquado, ele não toma riscos, ele é magrelo, ele é fraquinho. Ele é um homem fraco e covarde. Agora, olha para um homem forte e covarde. O cara é puro músculo, fortão, mas ele não enfrenta nenhuma situação. Se tu bater o pé, ele sai correndo. Que isso, cara? Tipo, não faz nem sentido. Ou seja, na medida em que você desenvolve força, você tem que desenvolver coragem. Aí agora imagina, um cara extremamente corajoso, mas muito fraco. Ou seja, ele enfrenta tudo quanto é risco. Mas ele não tem nem força física para se proteger fisicamente e nem força moral para conseguir vencer qualquer desafio. Ou seja, ele enfrenta tudo, mas ele não vence nada. Ou seja, a gente tem aí 4 cenários. O homem fraco e covarde é só um homem que não desenvolveu nada. Tipo, ninguém nem olha para ele. Tipo, beleza. Aí a gente tem um homem forte e corajoso. O homem forte e corajoso é o homem que está mais perto do seu ideal de homem. Aí a gente tem um cara muito forte, mas totalmente covarde, medroso. Isso aqui é uma bizarrice. E a gente tem um homem extremamente corajoso, mas sem força nenhuma. Que não consegue vencer nada, mas enfrenta tudo. Cara, tipo, eles estão aquém do que é ser homem. Um homem de verdade, ele precisa de força e coragem. Beleza? Então, primeiras 2 virtudes. Não é difícil de entender as virtudes do homem. É fácil, só é difícil desenvolvê-las. E a terceira é a maestria. A maestria é uma condição do homem. O homem deve dominar habilidades e não é aleatório quais habilidades o homem deve dominar. Tem um certo sentido. Antigamente, na época dos homens das cavernas, as habilidades que o homem precisava dominar eram as de sobrevivência. Ou seja, tu provavelmente tem que saber lutar, caçar, pescar, alguma coisa do tipo. E construir abrigo. Para quê? Para se defender, para buscar comida e para construir proteção. Ou seja, lutar, caçar, pescar e construir abrigo. 4 habilidades, ok. Só que na nossa civilização moderna, tu não precisa mais necessariamente pescar teu próprio peixe para comer. Tu vai no mercado e compra ele. Mas para ir no mercado comprar ele, tu precisa de dinheiro. E para ter dinheiro, tu precisa exercer trabalho. E para trabalhar, tu precisa dominar alguma habilidade. E aí a maestria, ou seja, se tornar mestre em alguma habilidade, ou seja, desenvolver um alto nível de habilidade em alguma coisa, é um atributo masculino. Porque, basicamente, o conceito principal de ser homem. E aí que entra a maestria como uma chave que fecha o ciclo das 3. Força, coragem e maestria. Tudo isso é necessário para tu cumprir uma função de ser homem. Carregue o seu próprio peso.
não seja um fardo para os outros. Isso é ser homem. Ou seja, qual maestria tu precisa desenvolver? As habilidades necessárias para tu não ser um fardo para os outros e para tu ser útil para a tribo. Numa idade medieval, digamos que tu não sabe caçar, tu não sabe pescar, mas tu é um ferreiro. E tu é um baita ferreiro. E aí tu faz lança, machado e, sei lá, grevas para toda a tribo. Cara, tu é extremamente útil, a tribo te quer, a tribo te protege. A tribo vai caçar e vai dar a comida para ti, porque tu tá fornecendo algo de útil para eles, graças à tua maestria. E aí, inclusive, é curioso que se tu tiver um nível de maestria muito alto, na tribo, tu pode até compensar o fato de tu não ter tanto de alguma outra virtude. Como, por exemplo, hoje em dia, você pode ser muito útil para a sociedade sendo um programador, mesmo que você não seja muito forte fisicamente. Porque digamos que tu é um programador, tu é alguém que trabalha com TI, e tu consegue ter uma habilidade tão útil, tão rara, que tu passou tantas horas estudando para entender aquilo, que a tua hora vale, sei lá, muito e tu consegue fazer 15 mil por mês. Para a tua família, tu é muito útil, porque com esses 15 mil, tu não sabe mover um móvel, tu não consegue ter força para isso, tu não consegue trocar um cano, sei lá. Mas aí tu contrata o cara que faz isso, para trocar o telhado, trocar o cano, tu paga alguém para trazer a comida para casa, porque tu faz bastante dinheiro, porque tu tem um nível de maestria muito alto. Então, tu até pode compensar um pouco para a tribo, mas para ti mesmo como homem, o ideal é que tu tenha as três. E aí, para ti mesmo como homem, tu não vai se sentir completo se tu tiver um nível de maestria muito alto, mas se tu for fraco ou covarde. Tu tem que ser forte, corajoso e ter maestria para carregar o próprio peso, ou seja, para desenvolver alguma habilidade que seja tão útil a ponto de tu não ser um fardo para ninguém. E aí eu vou atribuir junto com, beleza, desenvolva alguma habilidade capaz de ser útil no trabalho da sociedade para te gerar renda, mas também desenvolva as habilidades para tu ser autossuficiente, como por exemplo, saber fazer compras, organizar as próprias finanças, saber fazer a própria comida, saber limpar, lavar a própria roupa, tipo, coisas básicas assim mesmo, saber pagar as contas, tipo, básico do básico. Porque aí tu não é um fardo para ninguém, ninguém precisa fazer nada para te ajudar. Então, essas são as três maestrias, e aí, claro, tem a maestria prática, como por exemplo, maestria prática. E aí entra interessante, quanto mais maestria tu tiver, tanto mais especializada em uma coisa quanto maestria em outras áreas, maior o teu valor de homem. Então, por exemplo, a tua maestria ela pode ser músico, e aí tu toca muito bem, e tu alegra as pessoas, ou tu é um artista, e isso é uma coisa também, uma coisa de maestria. Tipo, pode ser um atleta, um lutador, alguma coisa assim. Então, desenvolver maestria é uma virtude masculina. E tem maestria prática, que vai ser aqueles atos, tipo, aprender a tocar um instrumento, aprender a fazer um esporte, aprender uma profissão. E existe a maestria mais teórica, que é dominar muito uma área de conhecimento. Então, por exemplo, tu pode ser muito bom comediante, tu pode entender muito de política, entender muito de economia, entender muito de história, muito de filosofia. Tu pode ser um líder religioso, porque tu entende muito de religião, tu estudou muito sobre isso. Então, basicamente são três virtudes: força, maestria, força, coragem e maestria, que tu tem que desenvolver tanto no reino teórico quanto no prático. Ou seja, tanto no reino moral, intelectual e espiritual, quanto no reino material e físico. Desenvolvendo essas três virtudes nessas duas vertentes, que de novo, só vai chegar a começar a desenvolver as virtudes a partir do momento que tu aceitar, acreditar, entender, acreditar, falar e viver a verdade. Aí tu começa a desenvolver as virtudes e aí desenvolve essas três, tu chega no quê? Na honra, que é o passo 3. Então agora entrando no passo 3, que é a honra. A honra é basicamente um mérito e um status que tu vai encontrar. Então para tu ter honra, tu vai ter que ter uma tribo. Esse é um pré-requisito. Ou seja, do mesmo jeito que a verdade é um pré-requisito para tu desenvolver as virtudes,
que são pré-requisito para tu chegar na honra, que é um pré-requisito para tu seguir no caminho do homem, a honra tem um pré-requisito também, que é tu vai ter que ter uma tribo. Então tu vai ter que encontrar uma tribo que compactua com os teus valores, tu vai ter que proteger os valores da tribo, e tu vai ter que subir na hierarquia da tribo. Por quê? Agora naquele ponto que eu falei das virtudes. Força, coragem e maestria. Você não tem um parâmetro e nenhum ponto final delas. Força, quão forte eu preciso ser? Eu não tenho como te dar essa resposta. Será que eu já sou forte o suficiente ou ainda sou fraco, eu preciso desenvolver mais essa virtude? Não tenho como te dar essa resposta. O que tu vai ter que fazer é encontrar uma tribo de outros homens, ou seja, você é homem, tu vai ter que ter uma tribo, você vai ter que participar de algum grupo de outros homens, e aí você vai olhar em escala de força nessa tribo. Eu sou mais forte ou mais fraco do que os outros membros? Aí você fala, beleza, eu sou mais forte do que tais membros, mas outros membros eles são mais fortes do que eu. Então você luta para ficar mais forte, para subir na hierarquia de força. Mesma coisa com coragem, mesma coisa com maestria. Então, você precisa de uma tribo para desenvolver melhor as suas virtudes. Porque tu tem um parâmetro e tu nunca vai chegar no final. Porque beleza, sou o mais forte da minha tribo, mas eu sou o homem mais forte do mundo, se eu considerar todas as tribos do mundo? Não sou. Então sempre vai ter mais para subir. Sou o homem mais corajoso? Não sou. Sempre vai ter mais para subir. Sempre. Então, a coragem, a força, a maestria, elas são ideais. Porque tu pode buscar eles para sempre e nunca alcançar um ponto final. Mas o ponto é, você tem que estar sempre melhor do que você era antes. E se tu tá numa tribo, tu não pode estar no chão dela, no inferior dela. Ou seja, você não pode ser o homem mais fraco da tribo, porque isso é uma ameaça para a tribo. E você tem que proteger os valores da tribo. Ou seja, se você está numa tribo de homens que, por exemplo, valoriza o empreendedorismo, você não pode falar mal do empreendedorismo, você não pode criticar o empreendedorismo, você não pode negar o empreendedorismo. Se alguém atacar o empreendedorismo, você defende, porque se você não faz isso, se você do nada, tô numa tribo de empresários, e aí eu começo a falar mal de empresário, e eu começo a falar bem de políticos, que sejam os inimigos deles, os outros membros da tribo vão te olhar, tipo, o que esse cara tá fazendo? Vão sentir vergonha e desonra, ou seja, honra é proteger os valores da tribo. Desonra é atacar os valores da tribo, ou deixar de protegê-los. Os outros membros do grupo vão te olhar, tipo, com desonra e vão querer te tirar da tribo, te tirar do grupo. Por exemplo, você entra numa tribo de lutadores, por exemplo, e aí você começa a falar mal de luta, que lutar é inútil. Primeiro que eles vão te dar um sacode, né? Mas eles vão se sentir desonrados e não vão mais querer que tu participe do grupo. Entende? Então, você precisa encontrar uma tribo de outros homens para desenvolver as suas virtudes, subindo na hierarquia, e tendo uma tribo, você não só é capaz de melhorar as suas virtudes, como você apenas numa tribo é capaz de alcançar a honra, que é protegendo os valores daquela tribo. E aí, é claro, antes de seguir para o passo 4, tem um convite para te fazer, que é, eu tenho uma tribo de homens, uma comunidade de homens, que se chama Os Verdadeiros, que são homens que estão em busca da verdade. E se tu quiser participar, é só R$ 20 por mês. São vários homens que estão assim em desenvolvimento pessoal, buscando se tornar homens melhores. E clicando no link da descrição, tu preenche o formulário para poder entrar. Beleza? Só para fazer esse adendo. E agora seguindo para o passo 4, que é a paternidade. Porque, beleza, como ser homem? Rogério, eu encontrei a verdade, eu já vivo pela verdade, eu encontrei a minha tribo, eu desenvolvi as minhas virtudes subindo na hierarquia da tribo de acordo com essas virtudes,
E eu sou um homem honrado porque eu protejo os valores da minha tribo. E eu sou um membro importante para eles. Qual o próximo passo de ser homem? Paternidade. O auge do homem é a paternidade. O passo 4 é ser pai. E aí eu vou falar 4 palavras com P. Quando você for pai, você, para ser pai, tem um pré-requisito de prover, proteger e presidir. E eu vou explicar um pouquinho sobre cada um. O auge do homem é ser pai. Por quê? Porque você é um homem com uma família que está exercendo o seu papel em absoluto. Porque tu está levando para a próxima geração os valores e aquilo que tu construiu nessa vida. Através de uma família. Só que tanto como para ser um bom pai, quanto para ser capaz de ser pai, tu vai precisar de 3 coisas. Tu vai precisar ser capaz de prover, ou seja, prover sustento financeiro mesmo, ou seja, sustentar essa família, e para isso tu precisa saber fazer dinheiro, e para isso tu precisa desenvolver tua maestria, e obviamente uma tribo de homens te ajuda muito mais a fazer isso. Tu precisa ser capaz de proteger a tua família contra perigos, tanto tuas crianças quanto tua mulher. Então para isso tu precisa de força e de coragem, e de preferência se tu tiver uma maestria em luta, melhor ainda. E tu precisa presidir. Presidir vem de uma palavra que é de presidente, ou seja, é quem coordena, lidera. É o ato de liderar, que é o ato de tomar as decisões, botar as regras e fazer as pessoas seguirem. Quando você é o homem e você é pai, tanto em relação a si mesmo, quanto a sua mulher, quanto aos seus filhos, você que protege eles contra os perigos, você que provê para eles o sustento e você que preside eles, ou seja, você que guia, você que mostra o que pode, o que não pode, você que bota a ordem, você que comanda para onde essa família vai caminhar. Isso é importante, porque se tu não comandar, quem vai? Quem vai? Ah, eu não quero criar os meus filhos porque eu quero que eles sejam livres. Livres para fazer o quê? Com que valores eles vão escolher exercer essa liberdade? Quem vai mostrar para ele quais são as opções? Entende? Ou seja, deixei meus filhos livres. Não criei valores. Não ensinei coragem, não ensinei paciência, não ensinei disciplina, não ensinei autocontrole, não ensinei a busca do bem, não ensinei a verdade. Logo, agora que ele é livre, ele vê pornografia, usa maconha, toma Coca-Cola, comendo pizza, mexendo no TikTok e jogando videogame, pinta o cabelo, faz a unha e põe um vestido, tipo, e sai para protestar dizendo que o governo tá errado e ele sabe o caminho da verdade. Parabéns, você criou um bostinha. Parabéns pelo seu Enzo, porque é isso. Um homem ele tem que liderar, ele tem que falar que isso é certo, isso é errado, que tu tem que comer os legumes, que tu não pode comer fast food, que não pode ter doce toda hora. Ele tem que ensinar a criança a estudar, a treinar desde cedo, a cultivar alguma forma de crença em algo maior e espiritual, mesmo que você não acredite, isso é importante para a formação da criança, porque ela precisa de um conjunto de valores para seguir. A não ser que você seja um baita filósofo e traga com tanta ludicidade para a criança quanto com argumentação para o adolescente, entender esses valores e aplicar na vida dele. Mas basicamente, como pai, como homem, tu vai ter que tomar essa rédea. Tu tem que falar, ó, tem que ter horário para dormir, tem que ter horário para comer, tem que comer isso e aquilo não. Isso tu pode consumir, isso tu não pode, isso aqui é errado. Usou droga, soco na cara, não me interessa, cara, soco na cara, ele precisa aprender que isso é errado. Começou a andar com pessoas erradas, já era, tira de perto. Não te permito ter essa amizade, porque eu sou teu pai, acabou, tô mandando, vai pro teu quarto, ou tu quer apanhar. Que de cinto ou de chinelo, pronto,
Vai ter discussão? Então é o pai. O pai, ele precisa liderar. Porque sem um líder, a gente já viu o que aconteceu, né? A gente acabou de passar por uma geração, estamos passando ainda em parte, de diversos pais que não querem criar os filhos e que deixaram a mídia criar. E aí o governo, o sistema educacional e a mídia criaram a geração Nutella, que fica aí vendo TikTok e pinta o cabelo. É isso as consequências de não criar os filhos. Então, se tu quer um filho que vai saber ser virtuoso, treinar, estudar, se alimentar bem e não virar um louco liberal que só faz loucura, não que a liberdade seja ruim, mas a liberdade desacompanhada de sabedoria e de virtudes é uma desgraça, porque te leva só para o inferno. Então, tu precisa liderar. E para liderar, tu também precisa prover e proteger. Então, a última etapa de ser homem é ser pai. É chegar nesse ponto final. E aí, beleza, não quero ser pai, Rogério. Mas seja capaz de liderar, de prover e de proteger. Porque quando você for capaz, você está apto a ser pai. E aí, mesmo que tu não esteja exercendo a tua paternidade, a probabilidade é que tu vai estar exercendo esses atributos. Tu vai estar cuidando de alguém, protegendo alguém, provendo para alguém e liderando alguém. Então, aqui mesmo, o que eu estou fazendo aqui, de certa forma, a partir do momento que eu absorvo conhecimento para transmitir o conhecimento e a verdade para te ajudar a ser uma pessoa melhor, eu estou te ajudando, te liderando, te mostrando o caminho. Ó, dorme cedo, não consome pornografia, aprende coisas, estuda, trabalha, faz exercício, porque isso vai ser bom para ti. Eu estou aqui te ensinando. Ou seja, eu estou, de certa forma, liderando outros homens que estão em busca desse conhecimento, assim como eu estava. Então, mesmo eu ainda não sendo pai, eu quero muito ser e vou ser, espero que de muitos filhos, eu já estou exercendo um atributo da paternidade. E agora eu estou literalmente fazendo academia e luta para ser capaz de proteger minha mulher e as minhas crianças. E eu estou empreendendo em uma coisa com escala, trabalhando para prover. Ou seja, a partir do momento que tu busca trabalhar, empreender, ficar mais forte, aprender a lutar, aprender sobre as virtudes, melhorar os teus hábitos, que é os pré-requisitos para ser pai, tu já vai estar estando perto do auge de ser homem. Então, como ser homem? Assim, encontre a verdade, desenvolva as virtudes, entre numa tribo e honre ela, uma tribo de homens, e desenvolva os atributos necessários para ser pai, para, se possível, se for o seu desejo, ser pai realmente. E isso é como ser homem. Você primeiro encontra a verdade, desenvolve virtudes, honra a sua tribo de homens e seja pai. E um bom pai. Isso que eu falei é um bom pai. Fazendo isso, tu vai estar sendo homem. Não tem segredo. É isso. Não é nada muito difícil, muito complexo. Esse é o passo a passo. E aí, de novo, agora que eu já terminei o conteúdo, pode sair se quiser, mas eu vou te fazer um convite, que é caso tu esteja procurando uma tribo de homens, eu tenho uma comunidade de homens chamada Os Verdadeiros, e é só tu clicar no link aqui da descrição e preencher um formulário para participar dessa tribo com outros homens que estão se desenvolvendo e buscando se tornarem homens melhores. E agora que tu entendeu o que é ser homem, tu sabe que quem está ali dentro está buscando as virtudes, está buscando a verdade, está buscando aprender a fazer dinheiro, a ficar mais forte, a desenvolver maestria em alguma coisa. Então, é o tipo de homem que tu está buscando. E se tu quer participar de uma comunidade com homens desse jeito, clica no link da descrição e preenche o formulário. Muito obrigado por assistir até aqui e lembre-se, continue aprendendo.